tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 26 de maio de 2010, quarta-feira. O verbete é 1579, 4 páginas, 46 logias e 9 máximas. O tema, amizade evitável. Especialidade, conviviologia. Definição. A amizade evitável é o convívio negativo, nefasto ou prejudicial com outra pessoa, assim a ser evitado em função da impossibilidade de qualquer assistência pessoal, afastando desse modo a possibilidade de acumpliciamento com ilicitudes, empregando a técnica da omissão superavitária, ou seja, a omissuper. As precauções quanto ao contágio por holopensenes baratrosféricos. A evitação da pessoa sem parentesco e sem dependência da consciência lúcida em geral, tornada por si própria fraternalmente inassistível. Quer dizer, aquela pessoa você não tem mais, não pode assistir, então deixa para lá. É aquilo que eu falo, a gente se encontra pelas quebradas da evolução, quer dizer, pelos próximos milênios. A decisão de não compactuar com a autocorrupção consciente, o distanciamento calculado cosmoeticamente, o contato interconsciencial refreado, o autoencapsulamento perante as excessos intoxicadoras. Na argumentologia nós temos taxologia, 11 categorias de amizade merecedoras de estudos acurados a fim de serem evitadas. E filologia, 20 categorias de personalidades humanas, as quais, em geral, quando refratárias a quaisquer estímulos ou exemplos assistenciais de reciclagem, podemos considerar, infelizmente, como sendo amizades evitáveis evolutivamente. Quer dizer, tudo nós estamos mostrando aqui, a fratura exposta, soco na cara e impacto terapia, dando nome aos bois, das amizades e das personalidades. Na remissologia tem 15, nós ressaltamos. Carga da convivialidade, companhia eletiva, interconfiança, paradoxo, amizade, debate e princípio da empatia evolutiva. Agora, pergunta. A projeção consciencial pode ser facilitada em meio da natureza? Sim, em função principalmente das energias conscienciais, isso pode ajudar a pessoa. Devido ao fitoectoplasma, o zooectoplasma e a liberdade do holopensene ao ar livre. De modo que, seja ao ar livre, ou seja, dentro de um local, no meio do mato, quer dizer, uma casa, etc., igual a minha casa, por exemplo, isso facilita, sim, devido ao processo da natureza. Fica mais natural. A natureza, se a pessoa tem empatia com a natureza ajuda mais a pessoa parapsiquicamente do que os aparelhos e o asfalto, a alvenaria. A artificialidade da vida. Quer dizer, a naturalidade da vida ajuda mais o processo da projeção do que a artificialidade. Por quê? É um processo mais consciencial. Tem. O artifício é outra coisa. Tudo que é produzido artificialmente é outra coisa. A conscienciologia e a projeciologia englobam a vida terrestre, intraterrestre, mundos internos, evolução espiritual? Yes, sim. Indeed, of course. É muito mais do que isso, porque nós falamos aquelas expressões que são mais ou menos parecidas. Multinacional, holossomática, né? Interdimensional e por aí vai. Seriexológico. Eu vi um vídeo do YouTube sobre um espírito chamado André Luiz, médico e bom pai de família, que ao morrer vai para um lugar negativo, onde é chamado suicida. Parece que ele em vida tomava umas biritas de vez em quando e comia comidas não saudáveis, ao modo da maioria dos humanos. Talvez não cuidasse tão bem da saúde. Alguém assim vai parar a algum vale de suicida? Não. O vale de suicida a pessoa vai dependendo das intenções. Ou ela pensou em suicídio, ou ela praticou ou ajudou alguém com o processo de suicídio, seja direto ou indiretamente. O problema todo é intencionologia, não é bem assim.
Quem vai para a vale suicida porque tem afinidade, os afins se atraem. Uma pessoa só vai lá porque teve alguma tendência disso, de algum modo, é o óbvio. Isso é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei do holocausto. Tenho 32 anos e desde criança vejo coisas que batem perto de mim. Na adolescência as coisas aumentaram e tive que aprender a lidar com isso. Procurei um centro kardecista, mas agora há um ano atrás percebi que o misticismo atrapalhou muito meu entendimento e minha evolução, pois eu tinha medo de tudo e encarava o fenômeno do lado místico. Com os ensinamentos através do seu site, a pesquisa do meu entendimento mudou. As pesquisas do meu entendimento mudaram. Percebo que tenho um excesso de ectoplasma. Exemplo, nos trabalhos de cura no centro, em minhas roupas, se materializavam as doenças dos pacientes. Moro em Campo Grande e aqui não temos estudo ou um centro para desenvolvimento e controle técnico do ectoplasma. Assim gostaria que me mandasse ou sugerisse obras ou técnicas para aprender a expandir mais e controlar o ectoplasma para poder ajudar mais as pessoas. Olha, você é um ectoplasta. Para isso é bom você estudar as coisas. Uma coisa boa é você estudar um livro nosso que chama Projeciologia. Isso aí pode ajudar. Fala com ele onde é que ele tem os livros aí para nós, por favor. Olha, nós temos aqui um telefone do IPC de Campo Grande. É 67, né? 3324 1177. Então, 33, lá tem livros 24, 1177. Lá tem os livros todos para você. E tem os professores, tem cursos, palestras gratuitas. Você entra em contato, né? Gostaria de saber qual livro seu ou de outro autor, psicografado ou não, que descreve com mais realidade a vida e a estrutura parasocial do mundo espiritual. Olha, tem esses livros de André Luiz, mas existem uns livros ingleses sobre o processo também que vale a pena. Aí na Holoteca tem vários livros dele. Vale a pena ver isso. São os livros britânicos, eles também são bons, tem uma opção de coisa interessante sobre isso. Moro na Holanda, aqui a eutanásia é legal. Se a pessoa for terminal e não quiser sofrer e ser torturado com dores e sofrimentos, pode abreviar a morte. Acho válido, pois, para que querer sofrer e fazer a família sofrer, quando se pode partir dessa para um mundo melhor, um sossega-leão e morrendo sem dor e sofrimento. Olha, isso aí que você está falando é a ortanásia. Eu sou favorável à ortanásia. Agora, a única coisa que tem é o seguinte, a gente tem que estudar bem o que é a ortanásia para isso dar certo. Agora que eu estou vendo que tem alguém que foi para... Olha lá, está querendo ficar por cima de vocês. Aí, está vendo? É um abuso isso aí. Ó. Se dizer por quê. É isso. Mas olha, a ortotanásia é uma coisa séria. Agora, precisa de ter cosmoética nisso, dentro do caso ali. É a única saída. De acordo com os conceitos da cosmoética, existe realmente o que as religiões chamam de justiça divina? Olha, não é bem justiça divina, existe a justiça da ação e reação. Não precisa, não tem um cara que está lá de barba igual a minha, assim, grandão, determinando isso ou aquilo. Isso tudo é besteira. Entendendo? Tudo é bobagem. Existe uma justiça natural pela afinidade das consciências. Você procura o seu infortúnio ou a sua felicidade. Tudo depende da intenção, da qualidade da cosmoética da pessoa, o que ela faz. É assim que você tem que se enfrentar. Esqueça a religião. Muita gente arranja a religião como desculpa. Não estou de acordo com isso e fica por isso. Mas não é isso. Você tem que pensar é o autodiscernimento seu e enfrentar você mesmo, encarar você. Agora veja, isso funciona automaticamente, porque os afins se atraem. Então, a hora que faz isso, é o que eu estava falando de suicídio. Quem vai para a vale de suicídio, encontra com outro suicídio, porque tem afinidade com essa turma, senão não iria, é isso. Confesso que tenho dificuldade em acreditar que a realidade vai além de um sistema de ações e reações. Pois é. Tem esse sistema de ação e reação. É o princípio de causa e efeito. É a lei do retorno. É a lei do holokarma. Holokarma é endokarma, grupo karma e polikarma. Agora, que produz algumas compensações que tendem ao equilíbrio ao longo do tempo. Sim. Mas pensar que isso seja a justiça perfeita parece longe demais. Olha, mas é. Há uma justiça perfeita. Demora, mas chega com as coisas todas. Aquilo que é seu vai para a sua mão. Seja bom ou seja ruim. O problema é você que atraiu. A evocação é sua.
Como fechar a equação de um desastre coletivo, queda de um avião sem sobrevivente, por exemplo? Sim, por que não? Isso tudo é crise de crescimento, tudo é experiência. Ninguém morre. A gente desativa o soma. Há uma supervalorização da morte. Você está dando valor demais para esse negócio de dessomar. Dessomar é bobagem. Você já pensou que você vem dessomando, sei lá, milhões de vidas? Desde o processo que era infusório. Não é isso? Como é que fica? Bobagem é essa. Agora, o castigo, entre aspas, é uniforme demais para que se possa invocar a ideia de justiça. Não. Às vezes, tudo tem sua razão de ser. Uns recebem mais do que outros. Por exemplo, a dessoma num desastre de avião, para uma pessoa, pode ter sido um trauma. Para a outra, foi uma libertação. Porque o processo é interno. Inferno ou paraíso está dentro da pessoa. Isso não é assim, não. Pensa mais. Será que todos cometeram crimes idênticos ou extraordinariamente semelhantes no passado? Isso você pode estar certo. Alguma coisa aconteceu, sim. Parece meio absurdo, a não ser que se admita que a compensação é aproximada, não matematicamente exata, como alguns alegam. Lógico que não. Matematicamente exata, isso é besteira de essas seitas que têm aí iniciações. Não é assim, não. O negócio é a compensação natural daquilo que ocorre. Então, você pensou, o cara cometeu uma besteira, uma alfinetada na outra pessoa. Ele vai receber uma alfinetada, mesmo tipo de alfinete, até da mesma marca. Tem gente que pensa assim, isso é besteira, não existe isso. Mas fala aí o que você queria. Na paradoxologia, o primeiro paradoxo, amizade e debate, você pode ampliar isso? O paradoxo, amizade e debate. Aí você hoje recebeu um verbete. Nós estamos te receitando o verbete, é a coisa mais difícil, que o cara está sabendo tudo. Dessa vez você caiu de 4. Eu tinha lido, mas você não pode... Já deu, hein? Aprofundar. Ele está dando uma da marca. Não, está fazendo assistência. Essa eu levei. Isso não é eufemismo, é mau caratismo, claro. Assumido, né? Por isso que é evitável. Mas olha, então vamos ver se o próximo. Então, que estava na sequência. Vamos ver se acerta o próximo. O paradoxo, paradoxo da contrapensenização interassistencial. É o próximo aí, logo em seguida. É logo na sequência. O paradoxo da contrapensionização interassistencial. O problema todo é o seguinte, a contrapensionização é quando você tem pensenes, no caso, antipensenes contra determinado tipo de assistência. Por exemplo, aquela pessoa ou ambiente, uma coisa qualquer nesse sentido. Tudo por quê? Porque a pessoa, às vezes você que está certo de ter o antipensene contra ela. Por quê? Você já tentou tudo. Qualquer coisa agora que você for fazer, você está sendo comparsa de uma ilicitude daquilo que ela está cometendo. Então, essa contrapensenização, ela é cosmoética. Se você pensar assim. Você entendeu o nível disso? É o que eu estou falando lá no início, está bem lá na definição. A técnica da omissão superavitária, que é a OMI-super. Não ter acompliciamento com ilicitudes. O processo da pessoa, isso aí é coisa muito séria. Não é fácil. Agora, Por exemplo, ficar na máfia não é ruim porque a pessoa está lá dentro sofrendo com aquilo, não. Ela está lá participando. Só dela estar lá dentro já é negativo. Já é negativo. Você está entendendo o que está acontecendo? O acompliciamento, a comparceria, entende? A conivência. Isso é que é um problema sério. Até um certo ponto aí no caso, se a pessoa não está fazendo nada, ela é leniente. Essa leniência já é culpa, é uma negligência criminosa, delituosa. Sim. Entendeu? Sim. A coisa mais do que lógica. Agora, toda situação em que há um desacordo, quer dizer, independente de ser uma assistência que a pessoa está fazendo, você pode emitir um contrapensene, quer dizer, ali tem, né? Você pode ter um contrapensene sobre uma teoria e tal. Não existe jeito da pessoa viver só com pró-pensene. Certo. Sempre vai ter o antes. Quer dizer, quando se faz uma refutação, por exemplo, você tem um contrapensene. Outra coisa, isso tudo é do para-direito. Sim. É da para-direito todo dia. Agora, o que eu queria, aí, Walter, se você pudesse aprofundar, quer dizer, como é que eu posso fazer o contrapensene? Por exemplo, eu estou discordando de alguém, tá? Mas ser esse contrapensene interassistencial, sem ser esse contexto que você falou de não se acompliciar, mas quando eu discordo, vou fazer uma objeção ou uma refutação. É normal, mas isso aí é teórico, né?
O problema que nós estamos falando aí, o outro não é teórico, ele é teático. Ele é teórico e é vivencial. Esse aí não, é processo de debate. Debate é teórico, isso aí é superficial. Mas você pode ter um debate, ele é relativo. uma discussão. Agora o outro não. O outro já é vivencial. Agora, Sim. por exemplo, da teoria, precisa saber o que, é que vai sair dessa vivência. Então, isso que eu ia falar. Por exemplo, aí é o problema do exemplo. Você... A teoria é muito séria, porque é ela que induz o exemplarismo. O passo. Então, por exemplo, a gente pode estar numa discussão, vamos pegar aí o Conselho dos 500, onde você tem posições diferentes, até mesmo antagônicas. Né? Faz parte. Então, como é que você faz isso? Porque, aparentemente, parece um negócio simples, mas não é. Colocar a pessoa naquilo. Colocar, em primeiro lugar, o tema, o objetivo acima da pessoa. E, em segundo lugar, tem outro assunto que a gente não fala muito aqui. É não colocar as outras pessoas naquilo. Porque, se o processo mexe com outras pessoas, o negócio é mais sério. Já não é só a pessoa que já está no lugar. Aí não é, veja bem, argumento ad hominem, é argumento ad humanities, a humanidade. Você está entendendo como é que é? É humanitatis, a coisa muito mais séria. Então, é preciso a pessoa ponderar muito. Na hora que você está com esse pensamento, você está a favor da humanidade ou contra a humanidade? E às vezes o cara está representando a humanidade. A argumentação dele é humanitária. É humanitas, é o negócio do humanismo. Isso aí é seríssimo, é cosmoética pura. Então, essa segunda posição também tem que ser revista. Muito seriamente. Você entendeu, né? Sim. Porque a pessoa às vezes vai contra o outro, fica com raiva do outro, só por causa do que ele está falando. Esse é o mais... Ele às vezes está defendendo o negócio para a humanidade inteira. Então você está indo contra todo mundo. Isso é mega assediador. Porque... É como se evocasse o mega assediador. É o caminho do mega assediador. Por isso que muita gente que debate, que fica com raiva dos negócios, entre assédio brabo. Se já não está com assédio. Esse que é o grande risco. Devido ao processo de ser coletivo. Então, o problema da patologia é uma patologia coletiva. Ela não é individualizada. É muito mais sério. É porque a gente vê, por exemplo, você às vezes num debate entra com ênfase, mas a energia não tem um padrão emocional. Às vezes você tem um padrão existencial. É você analisar a energia. Oi? Quem está errado às vezes é você na análise da energia da pessoa. Sabe por quê? Porque da emoção. Então. Por isso que eu falo, todo mundo deve participar de debate. Quer desenvolver suas energias? Participe de debate. É uma das coisas que mais assulam, impelem, compelem, vamos dizer, empurram a pessoa para frente em matéria de energia. Ela vai, se ela tiver má intenção, vai quebrar a cara de cara, vai ter uma bela crise de crescimento. Entendeu? Vai ajudar muito. Por isso que debate é uma coisa seríssima. Você está entendendo o mecanismo disso, a lógica do que eu estou falando? Eu queria que você aprofundasse isso, quer dizer, como que o debate desenvolve as energias, isso aí é bem interessante. Mas está mais do que claro, pensa bem. Para o psiquismo dentro disso, né? Por isso que a pessoa tem que ter muito cuidado. Ela está sentindo que a energia não está boa, vai com calma. O autocontrole, né? O cara pode ser feio, vamos dizer, um canhão. Ou a mulher pode ser um canhão, ou a voz que você não gosta, que é antipática para você, um timbre que você não gosta. Veja bem qual a intenção e o interesse que está ali. Se aquela, ela está defendendo uma coisa que é justa e que atinge muita gente, e que aquilo pode dar um exemplo teórico que seja ali na hora, naquele momento evolutivo, para muita gente, e você está achando que a energia, ou alguma coisa que você não gostou, o nariz da dona, que está um pouco alterado, ou o cabelo dela, isso é um perigo. É assim que entra na assédio. Agora, então, veja. Os assédios que eles não podem atacar a dona, vão atacar você. Os assediadores. Entendeu como é que é? Agora, gente, pensem bem nisso. Esse negócio, por isso, você lembra que eu falei naquela época que você estava trazendo aqueles livros sobre debate, falou assim, ó, povo aqui precisa estudar demais isso aí. Debate é uma coisa séria. Eu já fiz até alguma coisa de debate. Foi, você teve uma temporada que você fez. Pois é.
Por exemplo, aqui tem o paradoxo, amizade, debate, que eu acabei de mostrar. Ele é da paradoxologia, já é de propósito, para chamar a atenção, mas é homeostático. Valdemar, entende? O caso do debate. Não, e tem debate também. O caso do debate mesmo. No teu caso, você quando é incisivo assim, você não faz com uma intenção. Mas eu sou incisivo. Mas pode... Para aqui eu sou capaz de falar. Mas eu não tenho. Mas quando você vem firme, às vezes, do outro lado, não, a pessoa pode ser assediador. Ela pode ser assediada. Eu não falo. Eu exteriorizo a energia. A minha conversa é só pro fora. Eu exteriorizo a energia. Entende? Quando eu vejo que o cara está atrás, falando através do boneco de ventríloco, aí eu vou em cima, porque tem que pegar que ela consegue para ver se limpa o ambiente, porque senão aquele assédio de vai ser assédio de 10. Mas nesse caso mesmo... Isso é outra coisa. O caso, por exemplo, que eu falo sempre lá do deputado lá em Belo Horizonte, eu só não falei não, eu liquidei com ele através da energia. A dona que estava com ele, na hora que ele estava saindo, falou assim, eu não te disse, falando com o cara rodando assim para sair. Eu te disse. Mas começou a rir, ele assim, ainda bem que o povo está rindo, porque se vaiasse, a gente não sabe, isso é um perigo. Você sabe que de um lugar desse pode sair as vias de fato. Por exemplo, eu não sei quanto que eu dei de curso e de palestra, são milhares na minha vida, presta atenção. Nunca chegaram às vias de fato. Já teve gente que caiu na poltrona, o outro que não sei o quê, mas vias de fato não. Teve gente que teve problema na hora que estava entrando, entende? Processo de acidente, tudo isso, e aquilo estava com a pessoa. Mas, por exemplo, dentro do meu ambiente, nunca houve um processo de via de fato. Isso que acontece, por exemplo, em tribunal, que acontece no Câmara de Deputado, que já aconteceu no Brasil, no Senado, tudo quanto é lado acontece. Então, mas comigo nunca houve isso. Não tem a contrapensinização interassistencial, não. Agora, veja, eu sempre me preveni dessas coisas. Por isso que eu chego primeiro, por isso que eu olho o local de poder, que eu estava explicando aí essa semana. Então, isso é outro nível. A gente não pode estar falando assim abertamente sem nada, tem que saber. E outra coisa, você também não pode ser estriônico do jeito que eu sou, mostrando veemência, tal, energia, tem que saber, porque isso tudo tem revertério. Agora, por exemplo, se eu tivesse na pior, já teria acontecido outras coisas comigo. Mas nesse caso, mesmo sem o heteroassédio, mas pode acontecer da pessoa se irritar. Ela sempre se irrita. Em debate, você nunca vai encontrar gente sem irritação. A média, o Antônio não está aí, mas era o cara que perguntar para ele. A média é 51% para mais. Mas eu estou dizendo no teu caso. Todo mundo se irrita, porque eles não estão habituados com isso. Por isso que eu falo, você tem que debater sem emocionalismo. Mas tem que ter histrionismo, veemência, ser incisivo naquilo, porque senão você não tem força nenhuma. Até os assediadores vão rir de você. Mas no teu se caso, você for mole. No teu caso, com o debatedor, ele chega a se irritar, mas você joga alguma energia para Veja, eu fiz isso com aquele monte de gente na televisão, todo mundo vendo. Isso mais de uma vez. Todo mundo vendo o que quer que está. Eu, o mais incisivo, o mais bravo sobre aquele assunto, e o assunto era o J. Cristo. E sair numa boa, não é nada. Agora, outra questão aqui na tecnologia da 31, tem mais ou menos a ver com isso. Né? As técnicas paradiplomáticas aplicadas a separações interconscienciais. Eu queria saber como é que se faz essas... lógico, a diplomacia vai melhorar. Você sempre olha aquilo que deve ser o melhor para todo mundo. Acabou. Isso é que é a coisa mais séria. É a parte cosmoética. Aqui é o código grupal de cosmoética que deve ser aplicado. Mas, por exemplo... Eu sempre falei, quando uma pessoa vai fazer o código pessoal de cosmoética, ela deve ver como é que é o código grupal da cosmoética dela, do grupo dela. Mas no caso... Sempre vai ajudá-la mais. Isso é uma coisa que você pode falar lá na TEC, sempre. No caso dessa amizade evitável, você
como é que é usada essa paradiplomacia até para se afastar da... Tem que ter uma diplomacia. Dá um presente para a pessoa e fala que você vai sumir, que você agora está muito ocupado, não pode encontrar mais com ela. A banana madura, a tâmara da Saudi Arábia, é por aí. E abençoa. A gente se encontra pelas quebradas da evolução. Essa é que é a minha expressão que eu uso faz 50 anos. Mas com você, na parte assistencial, a pessoa não consegue dar essa assistência, como já tem aqui no verbete, não consegue assistir, a pessoa é inassistível. Né? Aí você tem que... Abençoa, manda energia positiva, pensa bem dela e entrega ela para os amparadores. Na verdade, não tem muita interlocução. Manda ela para aquele lugar, ou seja, se ela for, quer dizer, holoteca. Nessa paradiplomacia, muitas vezes não há interlocução, você simplesmente se afasta. Mas e quando precisa alguma interlocução? Não, aí você vai ver a sua consciência como é que é. Só tem uma coisa vindo, seríssima, ó, meu dedão no seu nariz. Tem uma coisa seríssima. Quando você tem boa intenção, as circunstâncias levam você a ter contato com a pessoa. Eu já vi caso que eu achava que o caso era suave, que não tinha nada. Lá pelas tantas, a vida foi me levando para enfrentar a pessoa na cara. Eu falei assim, o negócio é mais sério. Aí a gente deixei para lá. Está entendendo? Nem eu esperava aquilo. Mas veja, só a vida leva você para aquilo. É um processo assistencial. É uma espécie de separação de assediadores. Você fica com os seus, eu fico com os meus. Está entendendo como é que é? Então, o caso é o seguinte, por exemplo, existia um caso de um homem que tinha muita influência. Eu achava que o negócio dele fosse até suave, que aquilo passaria com o tempo. De uma hora para outra, a vida me levou dentro de circunstância, com o povo tudo requisitando coisa para eu dar uma opinião a favor e tudo que era contra o homem. Eu aí tive que cortar o negócio na hora dele. Quer dizer, aquilo ultrapassou a minha previsão, minhas possibilidades, o negócio todo, porque a vida dele era mais infiltrante, entende? Tinha mais tentáculo do que eu pensei. Então você tinha que deixar. Devido ao processo da comparceria, o acompliciamento, a conivência. Agora, só última coisa, só nesse caso. Aí, na verdade, você nunca deixa de assistir, mas você vai assistir de uma outra forma, vai evitar... Mas é que você sabe, uma coisa é você assistir cara a cara, olho no olho, da boca para o ouvido, braço no braço, mão na mão. Outra coisa é você deixar para lá e só fazer esterilização de energia e esquecer aquilo. Essa segunda, isso não é assistência, isso aí é pro forma. Né? Volto. Só para manter o equilíbrio. Aqui. Nesse caso aí do homem que você falou, como é que a gente separa isso de uma... Como é que é o nome daquilo que você falou? Designação? É designação. Como é que a gente diferencia isso? Não, ali, por exemplo, eu fui designado para acabar com o negócio na hora. Ou a designação. É só você ver o que é. Agora, o melhor da história é que naquele caso, eu não tinha usado a minha energia, meu tempo, a minha pensionização para refletir sobre o alcance do processo. Eu ainda não conhecia o contexto na sua inteireza, sabe? Na sua pujança, no seu tamanho, volume que era. A hora que eu vi, o negócio é pior do que eu pensei. Foi uma surpresa para mim. Aí eu cortei o negócio na hora, ajudei todo mundo que estava lá, na dúvida. Quer dizer, a partir de uma designação, passou a ser uma amizade evitável? Evitável, totalmente, deixei para lá. E junto comigo um monte de gente, todo mundo... Não dá para ter amizade com bicheiro, não dá para ter amizade com narcotraficante, não dá para ter amizade com, vamos dizer, mentor de quadrilha, mesmo que o cara seja só advogado, não dá. Tem opções de advogado que eu cortei fora. Por quê? O cara está ajudando fulano, por exemplo, ele pode ser advogado de um bicheiro, pode ser advogado, ok, mas precisa de ver que advocacia que é a dele. Qual a especialidade dele? Professor. Isso é que é o sério da história. Professor. Ajudando como? Entendeu a diferença? Tudo é um problema de intenção. Professor, até que ponto, se eu fui responsável por uma pessoa se tornar um bicheiro, por exemplo,
Até que ponto eu tenho a responsabilidade grupo-kármica de tentar resgatar, tentar recuperar? Até o ponto que você não se acumplicia com ele, porque às vezes com a sua amizade ele vai crescer mais do que sem você. Aí você está no buraco, porque você virou bicheiro. Igual se eu aliciei ele uma vida anterior e agora... O problema é o seguinte, perde bicheiro, narcotraficante ou qualquer coisa nesse sentido, você tem que ser sempre do contra. Tudo que ele tem interesse é o contrário do seu. Acabou, é tão fácil de ver. Essas pessoas são radicais, entende, extremistas demais, elas são fáceis de você diagnosticar. E como eu poderia recuperar o meu grupo karma por ter sido possivelmente o responsável por aquela pessoa ter se desviado, ter seguido aquele caminho? Aí você vai até o ponto de ver o desvio dela. Por exemplo, ela já é maior de idade? Ela é sua dependente? Ela é dependente em quê? Moral, econômica, financeira, familiar? Tem gente que tem, você tem que examinar, né? Colocar tudo numa balança e medir tudo com detalhes. Passar um micrótomo. Como eu falo, pentear com pente fino. Aí é melhor. Professor, como você detectar se é melhor você abrir mão? Você tem uma pessoa nesse sentido, né? Você abrir mão daquele local ou você tirar a pessoa desse local, né? Porque você pode muitas vezes... Aí depende. Me dê um caso que eu te falo. Vamos supor, numa empresa, né? Numa empresa você pode optar... Tem que olhar o seguinte, o que é que faz melhor para todo mundo? Que aconteça o melhor para todos. Isso é a cosmoética. Me dê o fato aí que a gente vai analisar. O processo tudo é esse. Agora, não adianta falar apenas com hipótese. Tem muita coisa, isso é complexo. Tudo que mexe um grupo começa a ficar mais complexo. Se esse grupo se torna coletivo, já é para a humanidade, é preciso ter cuidado. Se o problema é extrafísico, brabo, aí piorou mais. Então tem umas 4 coisas que podem entrar nisso aí, silêncio. A pessoa pode estar sendo ali, no caso, satélite de mega assediador, ou está sendo quase um mega assediador mesmo no contexto. Né? Não, tudo é assediador, é um processo de nome, é uma questão de hierarquia só. Isso é bobagem, tudo é assediador. Entende? Agora, ó, o que tem mais mega assediador? Onde é e como é? Você tem uma ideia? Essa dimensão. Está cheio de homens e mulheres que eu já conheci na minha vida que são satélites assediadores. Tudo que a gente possessa é mega assediador, só que tem, que é representante. Então ele é um satélite. Todo mundo aqui conhece satélite assediador, é a coisa mais fácil que tem. Se a sua família tem 17 elementos, é uma boa coisa pesquisar, quase sempre tem. Tem a Cosrel, tem a satélite assediador, tem gente diretamente da baratosfera para você, com encomenda que veio específica. Essa pessoa é ciclotímica, né? Se ela tem altos e baixos muito seguidamente, é mais provável. O ciclotímico hoje, o nome bonito é bipolaridade, né? Esse está na moda. Então use o nome do momento. Você vai dar mais força. É bipolar da esquerda ou da direita? Qual é o extremo da sua bipolaridade? A esquerda qual que é? Aí eu pergunto para a pessoa, você é da esquerda ou da direita? A pessoa pergunta, o que é isso? Não. Você é da depressão ou é da excitação? Você está em qual hoje? Qual é? Agora me conta. A depressão é a direita e a excitação é da esquerda, por causa da revolução. Observe que é assim. Agora veja, na época que não havia esse nome, que era só maníaco depressivo, eu já falava isso desse jeito que eu estou falando, quer dizer, não mudou nada. Mas você quer falar aí, ô chefe? Sim, eu estou com uma dúvida aqui na antagonismologia, página 31. Sim. O antagonismo, assistência fraterna, amizade intensa. É no final da 3ª linha da antagonismologia. Desculpa, a 4ª linha. Antagonismo, assistência fraterna e amizade intensa. O problema todo é o seguinte: a assistência fraterna, através de uma amizade intensa, junta a fome com a vontade de comer, né? A coisa mais fácil que tem, melhora tudo, o ambiente, a coisa toda, depende do que é. Porque, ao mesmo tempo que tem assistência de um lado e do outro, porque toda assistência ela é interassistencial, quer dizer, ela é mútua, ela é recíproca. Agora, se tem uma amizade intensa, quer dizer que o olho pensando é favorável.
Então, não seria mais sinergismo aí do que antagonismo? Até um certo ponto, mas é um antagonismo, porque você tem que perguntar se é, né? Porque às vezes a pessoa está com a assistência fraterna de um lado e o outro está com amizade intensa negativa. Pergunta o quê? São as diferenças. Agora, o ideal que eu estou falando é o seguinte: se os dois dão certo nisso, é o máximo. Entendi. Mas não é. Aqui no caso é isso. Entendi. Então, por exemplo, tem uma amizade muito forte, como é que fica? Tem que examinar. Será que está fazendo assistência? Ou está chupando a outra pessoa? Isso é que acontece mais. Quer dizer, o vampiro, a amizade intensa do vampiro, o crepúsculo, está na moda, é outro que está na moda. Hoje eu estou falando as coisas todas da moda, né? Está tudo aí. O senhor poderia falar mais ontem, acho que não sei se foi ontem, anteontem, que o senhor mencionou o seu sócio, né? Uma pessoa para frente e tudo mais. Você poderia falar mais sobre o seu sócio nas empresas, né? Que era uma pessoa para frente e tudo mais. Você poderia falar mais dessa personalidade e como é que foi o critério? O problema todo dele é o seguinte: ele era uma pessoa que eu trabalhava numa gerência, ele trabalhava noutra gerência. Nós juntamos os dois para fazer uma obra. Agora, eu era mais novo que ele, 2 décadas, está entendendo? Mais do que isso. Agora, eu tinha mais experiência. Ele era mais do processo prático, objetivo. Agora, eu não. Eu tinha a parte teórica e prática da coisa. Mas eu tinha muita coisa que aprender com ele. E ele teria muita coisa que me ouvir por causa dos meus contatos, o que eu estava fazendo, etc. Tal. Com isso, a coisa muda de figura. Você está entendendo? Agora, com o passar do tempo, a gente se entrosou, porque ele era fora de série. Uma pessoa honesta, equilibrada, boa, que fazia assistência com os outros com equilíbrio total, tudo que ele fazia, negócio, tudo isso. Da justiça, pensava tudo com lógica, entende? Ele era, quando precisava, um sargentão, quando precisava mexer, por exemplo, com um vendedor. Ele era equilibrado quando tinha que defender algum ponto de vista da empresa ou das empresas. Ele era fora de série. Agora, o que se passa? Com o passar do tempo, o povo que tinha contato conosco falou assim: nós nunca vimos uma sociedade que o casamento desse tão certo como vocês dois. Você sabe que nós chegamos a receber gente que ia fazer sociedade, que foi lá para estudar a nossa. É incrível o negócio. Você está entendendo? Agora, tudo por quê? Eu gostava de tudo na positividade. Fui criado assim. Isso vem de outras vidas. Agora, ele era meu amigo que eu vi que o negócio vinha de vidas passadas, por isso que eu escolhi. Eu topei a parada de ser sócio com ele por causa disso, porque nós tínhamos escolha. Ele me escolheu, eu escolhi a ele. E outra coisa, como ele era mais velho e tinha aquele processo todo, na hora que nós fomos fazer a sociedade, eu falei assim: então você fica com isso que você quer. Ele ficou com 55 de tudo e eu com 45, para não ficar igual. Para se sentir melhor. Você está entendendo como é que é? Porque eu estou pouco ligando. Meu processo é de harmonização da coisa. Agora, ele foi fora de série. Agora, a maior prova que ele foi fora de série e que ele me entendeu uma opção de coisa foi o seguinte: ele, devido aos irmãos dele, aquela coisa toda, todo mundo morria com um coração enorme depois de uma certa época, naquela idade. A família toda morria daquele jeito, uma cardiopatia violenta. É congestiva, tem aquela congestiva. Agora, então, ele viu que estava assim, foi ao coro, o povo examinou, viu, falou assim: não tem cirurgia, não tem nada. E já estava mais ou menos na idade de morrer igual os irmãos. Ele então me chamou na casa dele, a mulher dele e o filho. Falei assim: Walter, eu vou morrer, mas eu entrego minha mulher, meu filho para você. Você toma conta, porque você é a pessoa que eu tenho confiança absoluta em tudo. Encaminha tudo isso para mim. Eu aí vou morrer tranquilo. Pouco depois ele morreu. A gente enterrou aquela coisa toda. Eu fiz do filho dele, coloquei o filho dele no lugar, sócio comigo, enquanto eu mantive as empresas. Depois passei para ele uma opção de coisa e tal. Ele estava muito bem de vida, a situação toda, quando eu deixei, sem problema. O filho dele, de vez em quando ainda, há pouco tempo, ainda telefonava para mim para me fazer consulta sobre alguma coisa.
Desde pequeno eu vi o menino, sabe como é que é? A gente ajudou e tal. Ele é bem mais novo do que eu. Então, isso mostra como é que é o negócio. Agora, aquele encontro lá foi terrível, só nós 4. Eu, ele, a senhora dele e o filho. Ele falou isso tudo na frente de todo mundo. Ele era tudo assim, preto no branco. Agora, ele era muito prático, muito objetivo. A primeira lição que eu vi da objetividade dele, porque você sabe, eu examino mais as pessoas e faço mais estudo psicológico do que os psicólogos. Então, a primeira coisa que eu vi foi o seguinte: a hora que nós estávamos lá vendo, precisava de arranjar uns móveis. Aí nós fomos escolher uns móveis, ele olhou uma opção de coisa e falou assim: ó, o que você acha? Eu acho melhor comprar esse aqui, ó, dessa poltrona, desse jeito que está aqui. Assim, eu sei. Também pensei a mesma coisa. Essa aí é lavável, não estraga, é forte, máscula. Assim, é justamente isso. Quer dizer, o mesmo pensamento que eu. Uma coisa para sempre. Aqui não precisa de muita manutenção. Para um processo de empresa, essas coisas são seríssimas. Agora ele olhava isso tudo. Outra coisa, ele gostava de tudo certinho, meu estilo, tipo Monk. Tudo no lugar certo, tudo limpo, tudo higienizado. As nossas empilhadeiras, que é um negócio que ninguém liga, não tinha um risco, não tinha uma sujeira. Empilhadeira, não estou falando carreta, carro ou qualquer coisa, não. Empilhadeira era assim. Você está entendendo como é que é? Então, eu gostava muito disso. Outra coisa, foi com ele também que a gente fez o negócio das peças. A gente pegava as peças de carro mais sérias, aquelas que estragavam mais, e pegava a peça e colocava num lugar para o povo ver. Todos os motoristas ver como é que era a peça e como é que ela estragava, de que modo que era. E aquilo fazia uma espécie de museu permanente. O povo vê as peças, para eles terem cuidado com o veículo que eles dirigiam. Você está entendendo? Outra coisa também, nós tínhamos sobressalente de tudo, principalmente das peças essenciais. Porque lá pelas tantas é bobagem você mandar consertar a peça. Você tem que colocar uma nova, vai ficar mais barato. Isso tudo a gente estudava com o tempo, já sabia o que precisava. Tinha vamos dizer, uma estocagem de tudo isso. Agora veja, nós tínhamos estocagem de carreta. Atenção, onde é que você ouviu falar nisso? E a carreta é o seguinte, bonitinha, certinha, está limpinha, está ali. Está entendendo? Era reserva. Então não tinha jeito. Por que que, olha só, aqui ó, nesse negócio todo nosso, quem é que arranjou, fez uma força danada para arranjar um motor gerador aqui? Esse negócio todo tem na Cognópolis, quem é que tem motor gerador? Só o papai. Papai aqui, ó. Veja, eu estou mostrando como eu sou, sempre fui assim. Tem que ser a coisa bem feita. Não pode ter surpresas desagradáveis. Agora, a nossa empresa tudo era desse jeito. Por exemplo, uma das coisas das empresas nossas, esse negócio de fazer um balanço de 15 em 15 dias, em vez de ser no fim do mês. Você já viu isso? Agora veja, tudo nosso era certinho, não tinha jeito. Outra coisa, chegava a pessoa com qualquer coisa nova assim, se você comprovar que isso vai ser melhor para o trabalho, ou que vai fazer a economia, nós topamos. Pronto. Você adivinha o tanto de gente, aqueles formulários, sabe como é que é? Contínuos. Essas coisas todas que apareciam nas empresas, eu morro de rir. Agora, lá pelas tantas, insistiram muito que seria bom fazer uma geral sobre a psicologia do pessoal, para nós vermos, porque nós estávamos ampliando muito, porque nós tínhamos, às vezes, centenas de pessoas trabalhando. Então, o que é que foi? Chamamos as melhores, que eram especialistas naquilo. No fim, quem deu mais consultoria foi eu para as duas. Então, tudo começou a rir. Entendeu? Eram as melhores consultoras, psicólogas de empresa que havia no Rio. No fim, o próprio povo lá viu a turma toda. Agora, no início, tinha um dos nossos, chegou e falou assim, doutor Walter, o senhor vai entrar também nisso, né? Não vai ficar de fora não, né? Eu disse, não, eu vou dar uma olhada dela. Ah, então tá bem, então isso aí não vai adiantar nada. Esse é um cara lá de dentro, e foi mesmo. Tudo que ele falou. Quando acabou, eu falei assim, eu não disse o que ia acontecer. Agora, por quê? Porque as nossas coisas eram tudo certinhas. Estava difícil de
Tudo era muito difícil de mudar de uma hora para outra. Eu tinha que estudar muito. Tinha que mostrar resultado, entendeu? Tudo ali, palpável. Senão a gente não topava. Agora, ele era fora de série devido à confiança. Você veja bem, eu tinha 3 procuradores, sabe? Eu viajava, deixava as empresas, saía às vezes 40 dias, ia para o exterior para fazer minhas pesquisas. Ele, de vez em quando, falava assim, ó, você agora vai descansar, cai fora. Eu também, às vezes, fazia dele. Entendeu como é que é? Tudo era assim, confiança absoluta, as coisas todas corretas, dentro das coisas. Agora, a gente olhava muito o lado humano das empresas. Lado humano, a pessoa. A pessoa é superior aí no caso, porque a primeira coisa é a pessoa. Então, estudar isso muito. Se, por exemplo, vamos supor que uma empresa do cara aí, ou da sua pessoa, ou de alguém, tenha vendedor. Ali dentro, esses vendedores são as pessoas mais sérias que tem lá dentro. Mais bravo que tem. Tem que olhar mais. Que é a parte humana. É o mais difícil, é o que sustenta a empresa. Se o negócio de venda sustenta a empresa, é vendedor. Concordo plenamente. Verdade. Agora, o que eu vejo é o seguinte: há muita literatura administrativa excessiva que não funciona. É muita ilusãozinha, feita por, sabe, lantejoulas. Isso é bobagem, as coisas têm que ser práticas, objetivas, práticas. Entende como é que é? Menos burocráticas. Palpadas. Agora, uma tertúlia muito atrás, o senhor fez uma recomendação, assim, acho que no caso foi até um pouco pessoal, assim, um sócio, né? O senhor, qual a análise que o senhor fez dessa questão do número de sócios? Se você for estudar o processo de sociedade, 2 sócios são melhores do que qualquer outro tipo. Em primeiro lugar é isso. Agora, tem locais que às vezes tem que ser uma sociedade anônima, o negócio tem que ser maior, não pode ser assim. Isso depende. O que eu quero dizer é o seguinte: o ideal são 2. Você tem a confiança absoluta. E outra coisa, não deve ser gente de família. Tudo que é processo de família, às vezes, cria mais problema do que quando não é da família. Às vezes não tem outro jeito, tem que ser da família mesmo. Mas o que eu quero dizer é isso, é o problema da crise de crescimento. Para não misturar as coisas. Né? É. Uma crise de crescimento boa é uma coisa, a crise de crescimento, que é aparentemente crescimento, que não é falso crescimento, isso é um problema. Tem que abrir o olho. Quer dizer, uma crise mesmo, que às vezes tem. Agora aqui, após cursos e dinâmicas, fico desbloqueado, turbinado, mas raramente consigo manter o padrão por mais de 2 dias. Como fazer o autoencapsulamento e como manter? É usar o estado vibracional e, quando possível, praticar a TENEPS. Isso é que seria o ideal. A manutenção, a TENEPS mantém a pessoa high, quer dizer, high level, alto nível. Iniciei um relacionamento em fevereiro, porém moramos em cidade diferente. Ele tem dificuldade para decisões. Isso me incomoda, pois sou prática. Tomo decisões com facilidade e epicentro trabalhos importantes fora e dentro da conscienciologia. Vai devagar. Isso mostra a sua feminilidade. Toda mulher é mais prática do que o homem. Isso todo mundo sabe disso. É 99% só, né, da humanidade. Agora, o conheço há 4 anos e sempre soube que teria algum envolvimento com ele. Em abril, fomos conversar com o senhor na esperança dele ouvir algo, mas nada adiantou. Sinto uma responsabilidade assistencial perante esse relacionamento. Porém, quero para a minha vida alguém que faça a convergência de ProEx e não que seja o pau da barraca na relação, como na maioria das vezes acontece. Sou jovem, assistencial, tenho muita energia, procuro ser lúcida para uma série de questões de minha vida, mas ainda não tive um relacionamento para valer em termos de ProEx, apesar dos anteriores terem sido positivos. Onde será que estou falhando? Será que há algum estigma em mim? Como posso reverter esse quadro e construir uma dupla? Olha, examine você e veja se tem alguma coisa. Olha as suas intenções, a sua situação. E outra coisa, tudo isso, às vezes, tem que ter experiência mesmo, para a pessoa chegar naquilo que precisa. E não pode afadigar, precipitar, ser impulsiva nisso aí. Você está no caminho. Eu me lembro de você. Eu até brinquei sobre o processo do seu nome. Estou te mostrando, falar nisso, para mostrar que eu lembro.
A realidade da coexistência desvinculada, coedes, explicitada mais ainda, ou explicita mais ainda a importância da desassim? Sim. E por tabela, a mega importância do EV, recurso principal para a desassim? Sim. E por outra bitabela, o que é que falta? O processo do arco voltaico, né? Ali. Agora, outra coisa também, o problema da TENEPS, e por aí vai. Tem uma opção de coisa que a COEDES pode ajudar, né? Hoje eu vou tentar a técnica do EV como o professor indica, mas estou com problema em diferenciar as mioclonias das bioenergias. O professor pode me dar uma ajuda para diferenciar as duas coisas? Quando estou fazendo a técnica, sinto aflição grande no peito. Isso é normal? O professor poderia explicar um pouco mais a técnica do EV na abertura de hoje? Uma explicação mais detalhada, se possível? Não, é só você ter que ler mesmo e fazer. Não adianta esse negócio aí, eu sei que eu já dei muita aula sobre isso. Tem verbete, tem tudo. Mas agora o que eu quero dizer é o seguinte, a aflição que você está sentindo no peito, seu cardio chakra, isso mostra que você tem bloqueio de energia. Tem que trabalhar mais, EV, para você ver alguma coisa e melhorar. É a saída aqui, não tem outro jeito não. Não adianta mexer com isso. Faça o EV e veja. Agora, tranquilize-se. Outra coisa. Faça o EV depois que você dormir bastante, passou pelo terceiro sono, acordou, etc., abriu os olhos, aí vai fazer o EV, vamos ver como é que está. Diante das seguintes situações, ser traído por uma pessoa que se pensava amiga por motivos materiais mesquinhos. Um colega de trabalho trair a confiança do outro para tomar do cargo. Um colega de trabalho, através de um apadrinhamento político, será alçado a cargo de mando sem ter a legitimidade da equipe, e quem coordenará e ainda de forma obscura nessa indicação. Nessas situações, abandonar o contato com aquela pessoa, sem contudo guardar mágoas ou desejar mal, seria anticosmoético? Não, eu acho que é uma boa, né? O que é que você está esperando? É a vida. Agora, dê exemplo de cosmoética para essa pessoa. Como lidar com a situação, uma vez que a atitude tomada pela pessoa desperta indignação nos colegas e perturba o bom andamento da assistência? Por exemplo, no hospital, onde o trabalho em equipe é necessário para o adequado tratamento dos doentes. O negócio não entra nessa, tem outras pessoas, vê quem é bom, dê amizade para quem merece, esquece o resto. Ainda mais no hospital, você tem muita gente que você pode confiar, etc. Sempre tem jeito. Sabe que o amparador sempre estará disposto ao auxílio a qualquer ser intrafísico que, através dos seus conhecimentos e vidas com esses conhecimentos adquiridos, poderá auxiliar a este. Como esse amparador poderá ser percebido por essa consciência intrafísica? Pode ser através de um sinal ou mesmo algo que mostre sua presença, tanto faz como tanto fez. O processo da sinalética varia o infinito. Agora, as pessoas geralmente sentem a sinalética através das energias. As energias quase sempre funcionam mais na cabeça. É no segmento aqui, encefálico da cabeça, acima do pescoço. Eu tenho uma amiga que é muito negativa e sempre me colocava para baixo. Eu tinha que me rebaixar para ela ficar feliz. Eu me afastei dela, mas sei o quanto ela é sofrida e sente a minha falta. Às vezes eu me sinto culpada por ter me afastado. Como posso ajudá-la sem estar perto dela? Estou sendo uma má pessoa, abandonando uma pessoa problemática que precisa de ajuda? Dê livros que ajudem a essa pessoa. A distância pode ajudar, através de livros. Manda os livros para ela com a dedicatória bonita, falando sobre a inteligência dela. Isso às vezes ajuda. Eu tenho medo da inveja dos outros. Como fazer para me defender disso? Amadureça, cresça e apareça. Isso é a melhor coisa que você faz. Inveja dos outros. Isso aí é coisa de... Não, a pessoa vai falar ali que é da favela. Não é da favela. É da parte primária dos meninos da favela. Esse que tem ver. Sei que já foram várias consins através das milhares de reencarnações. Uma consim briguenta pode ter sido um programador de guerras. Estou falando da pessoa que não leva desaforo para casa. Você está dizendo então que isso é uma lição para a gente entender, né? Deve ser, né? Mais ou menos, né? Deve ter gente mais ou menos assim. Ela não está perguntando, ela está expondo.
É um processo de princípio. Já li vários livros de André Luiz, e para mim, desde o primeiro livro, tudo fez muito sentido. Frequento o Centro Espírita, que tem uma energia muito boa e foi muito importante para mim. Recentemente descobri a Conscienciologia e estou fazendo o CPC no IPC aqui de Campo Grande. Achei ótima a proposta de desvincular a religiosidade da ciência. No entanto, quem teria sido Jesus Cristo? Se não for o Serenão, teria sido um evoluciólogo? Teria voltado a ressomar na Terra? Como ele está hoje? Pode falar algo sobre isso? Olha, o J. Cristo, tudo indica que ele teve uma vida depois, que ele foi mulher, judia, como sempre. Agora, o mais eu não sei. Isso aí muita gente sabe aí, fez projeção uma certa época, chegar a essa conclusão, mas eu não sei. A pessoa traz consigo um pouco das características do gênio, que é o temperamento. Gênio é o temperamento dos pais. Uma pessoa geniosa é característica inata. Olha, existe o processo da genética que tem influência da genética dos pais sobre a pessoa, mas a paragenética dela tem mais influência na genética do que os pais. Então a pessoa tem que ver. Se ela tem o gênio dos pais, ou seja, o temperamento dos pais, é porque os afins se atraem. Nas famílias isso é muito comum. Às vezes o filho tem dos pais ou da mãe, alguma coisa nesse sentido. Isso aí, então, é uma característica inata. A pessoa vem por causa da paragenética, as vidas anteriores. No especial da revista Planeta, a primeira edição, 1989, edição especial, o professor escreve o seguinte: através da projeciologia, chega-se ao cerne do eu. E a derradeira fortaleza do princípio inteligente ou espiritual. Nesse ponto, o observador tem inicialmente de ser o mesmo. Somente aí, depois de projeções conscientes em séries, a consciência consegue um maior discernimento quanto à maturidade consciencial e suas consequências transcendentes. Poderia dizer algo sobre esse cerne do eu, a derradeira fortaleza do princípio inteligente? Isso aí é o seguinte: é aquele problema da verdadeira realidade da pessoa, que é o cerne, é a essência da consciência, é o inner, quer dizer, o mais íntimo da intraconsciencialidade da pessoa, a intraconscienciologia. Agora, ó, seria bom você ler um verbete meu, que nós já discutimos aqui, que é intraconscienciologia. E fala lá 100 itens para a pessoa ver o que é o cerne. Isso que está perguntando, além do cerne, tem mais 99 lá no livro para você pensar. Às vezes você vai entender mais lendo isso. O verbete é intraconscienciologia, tá certo? É. Ele é antigo. Professor, no B aqui. Eu gostaria de perguntar para você, inicialmente, no meu processo de adolescência, principalmente no colégio, eu atraía muito o pessoal religioso e os desajustados da escola, sempre. Fazia amizade muito fácil com esse povo. Até porque desde cedo eu pesquisava muitas pessoas, assim, me interessava. Mas o pessoal me procurava bastante, assim, para falar sobre os problemas e tal. Só que ao longo dos anos isso começou a me sobrecarregar muito. E eu comecei a desenvolver muito esse processo de esponja, né? Me machuco muito fácil, esse tipo de coisa. Eu percebi que as poucas projeções que eu tive ajudaram bastante nesse processo, né? Mas eu desenvolvi algumas técnicas, assim, de blindagem, embora ainda não suficientes, né? Eu gostaria de saber, porque um dia você comentou sobre que as pessoas que assimilam demais podem ter problemas, assim, né? Então, aquilo ali me preocupou um pouco. Eu gostaria de ver, assim, contigo, o que eu poderia fazer para... Mas o problema é que você não pode ir nem para um extremo, nem para outro. Nem cortar tudo, nem deixar que as coisas tomem conta de você. Fica no meio termo para você fazer assistência. E falta aí é isso. Agora, eu acho que você, com o tempo, você cortou tudo. Você saiu de um extremo e foi para o outro. O negócio é ficar no meio. Procura fazer assistência sem medo, ponderando tudo, vendo as coisas como é que são, porque assim você vai ter também mais assistência. A assistência ampliando, se aprofundando, ela expandindo com você, você vai ter mais maturidade. Aí esse problema desaparece. E eu comecei a selecionar muito as amizades, as pessoas, assim, realmente foi um corte muito... É uma coisa boa, todo mundo tem que fazer, né?
Agora, o problema é que você não pode chegar num ponto, depois você virou faroleiro, é só você no farol, mais ninguém. Isso aí não dá. Ou se não, aquela pessoa que só arranjou um cachorro. A única amizade que ele mantém é o cachorro dele, que às vezes não adianta. Professor, aqui. Pode falar. Bom, eu estava pensando justamente nisso, sobre os limites de você sustentar a amizade. Eu encontrei aqui na lei de geologia a lei do maior esforço na sustentação da convivialidade sadia. É a última da lei de geologia. O que tem? Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco nisso. Qual seria esse limite de você manter uma amizade que você vê que não está indo dentro dos seus propósitos, ou que há uma vampirização grande? Tem um princípio muito fácil, prático, objetivo, sem dúvida, indubitável. É o seguinte: você está com a pessoa, está tudo bem com ela, de uma hora para outra ela virou mafiosa, você deixa para lá. O processo é ver a hora que a pessoa entrou no desvio. Esse entrou, não deu mais jeito, você não pode fazer mais nada, o processo é aquilo, deixa para lá. Essa tem que cortar. Isso é que é a amizade evitável clássica. Isso é um princípio. Através disso todo mundo sabe como fazer, não tem dúvida. No caso, por exemplo, desse tipo de amizade que ela é muito vampirizadora, que você tenta dar uma assistência, dar livro, pois é, às vezes dar informação. Vale a pena. Se é vampirizadora, é porque deve ter assédio. Isso. Assédio, se a gente só deve ficar com a pessoa assediada, nós estamos fazendo assistência de algum modo. Se não estamos, se o negócio não pega, deixa para lá. Deixa a pessoa ter a experiência dela, vamos ver o que acontece. Quer dizer, nós somos insuficientes, nós somos incompetentes, nós somos impotentes para fazer qualquer coisa com ela. Tem que deixar o tempo, a vida, a experiência tomar conta. Nós não podemos querer resolver o problema de todo mundo, não dá. Uhum. Só um instantinho, Neiva. Aqui, Grace. Evaldo, nesse caso que ela está falando, quando isso não dá certo, não pode ser porque a gente não soube fazer a COED? Às vezes o fracasso é da gente. Agora, tem gente que é masoquista, né? Tudo que dá para trás, ela acha que o fracasso é dela. Nem sempre é. Eu, por exemplo, nas minhas coisas de assistência, eu vejo quando eu fracassei, quando eu não fracassei. Que o problema é aquilo mesmo, a culpa não é minha. Mas como é que você consegue avaliar isso? E outra coisa, eu consigo avaliar, porque eu estou com 78 anos e estou mais ou menos tranquilo e tenho assistência. Isso mostra. Se a minha assistência continua, acabou, eu não fracassei. Você lembra da história lá do Instituto, quando a minha mulher morreu? É isso. Eu sou prático, objetivo, tudo ali. Não tem nada para esconder. Eu sigo aquilo que eu escutei no centro espírita, lá, sabe, da minha, vamos dizer, as lições de moral inicial, humildade, amor e luz, lá do Chico, você está entendendo? Chico eu estou falando, quer dizer, é o Francisco de Paula Vitor, que é o padre que ajudava lá. Eu nunca pude esquecer aquilo que eles falaram lá. Depois eu fui ver que aquilo estava em Allan Kardec. O cara que estava falando que eu tinha lido em Allan Kardec. Alguma coisa. Mas o caso é o seguinte: em todos os processos mais sérios da sua vida, seja um espírito desencarnado. Porque você vai voltar a ser espírito desencarnado. Então, quer dizer, em todos os processos sérios da sua vida, seja uma consciência, antes de ser consciente. Porque você vai voltar a ser consciente. Porque antes de mais nada, ser consciente. Depois que ser consciente. Isso dá uma outra ideia para a pessoa. Consciente. Veja bem a expressão do processo. Aí todos os problemas daqui ficam pequenos, menores. Sem muito efeito. Agora, Allan Kardec fala uma coisa dessa lá no livro dele, mais ou menos o seguinte. E chegou um espírito para ele e falou, lá numa das sessões: quando você tiver um problema muito grande, pense como se fosse um espírito desencarnado.
A pessoa que falou no Centro Espírita, Humildade, Amor e Luz lá, que era o meu lá, da minha infância, eu guardei aquilo. Mais tarde comecei a ler mais os livros de Allan Kardec, eu descobri onde o cara tinha lido. E foi ali mesmo. Agora é lógico, eu fui atrás dele, né, para saber. Vem cá, isso aqui que você falou lá no centro, porque você lê isso aqui, né, no livro, eu li para ele. Assim, mas você também vê tudo, hein, ô? Você vê tudo, hein? Mas eu não esqueci. Agora, nessa ocasião, eu já tinha uns 11 anos. E lá não, lá eu tinha 6, com 5 anos depois que eu li. De modo que pense nisso, isso aí clareia uma opção de coisa, em matéria de amizade, convívio, convivialidade, interesses, objetivos. Vale a pena pensar. Sr. Valdo. Sim. Aqui na página 32, da Culturologia, no item 8, o senhor colocou amizade perigosa, o risco à autoinsegurança. A minha pergunta é, não seria autossegurança? Onde é que está isso aí? Na taxologia, item 8. Amizade perigosa? Isso. O risco à autoinsegurança. Os caprichos ilegais e violentos. Você quer falar aqui é sobre... Seria autossegurança? Não seria autossegurança? Não, aqui tanto faz, né? É um processo que pode ser da segurança ou da insegurança. De qualquer maneira, é risco. Eu queria entender como é que seria essa... se quiser, pode mudar. Vocês aí decidem. O processo do IN ou do segurança é só... Se eu estou falando, é o risco. Tanto o risco da segurança como da insegurança pode existir. Entendeu? Valdo, só voltando rapidamente para dar um fecho aqui que me ocorreu, eu estava viajando, uma das vezes que eu consegui assistir a tertúlia, houve uma pergunta de uma senhora, e ela perguntando em momento de desespero, um momento de aflição, o que seria a melhor atitude. E você respondeu que seria pôr gelo no coração. Eu fiquei pensando muito na sua resposta e usei, inclusive, isso em vários momentos durante esse período que eu estive fora. Quando você fala em você se olhar a situação como se fosse uma consciência, você está falando mais ou menos isso? Você vive uma serenona. A hora que as emoções de bicho... Mudava. Aqui, os processos instintuais não funcionam sobre você, você é uma serenona temporariamente. Então, fica muito melhor, muito mais equilíbrio, com mais harmonia. Sim. E vamos dizer, mais justiça, mais equanimidade. Fica mais mental, né? Decidir. Quando eu falei assim, gente, o negócio é esse, eu entendi. O problema é ser gélido. Da Sibéria, diretamente da Sibéria. Eu percebi... Tem um cara que uma vez chegou lá em casa esbaforido com um monte de problema. Eu falei assim, eu estou quase colocando lá dentro da geladeira um pouco, depois a gente vai conversar, porque do jeito que está aqui está difícil. Tão atrapalhado que estava ele, então queria que esfriar. Aí eu perguntei para ele, você toma água gelada? Toma, então espera. Fui lá, peguei um copo de água gelada da geladeira e dei para ele. Vamos se acalmar, vamos com calma. Para esfriar. Então, veja, é isso que a pessoa tem que ter. Se não esfriar, não vai. Com o calor da ação, não dá certo. Por isso que tem imobilidade física virgem. Então, o ideal era que a imobilidade física virgem fosse dentro de um frigorífico. Mas isso não faz bem para a saúde. Daí poder dormir em todo mundo. Tive que esfriar lá bastante. Uma vez uma pessoa me perguntou, Valdo, eu vou lá por mobilidade física virgem, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei assim, coloque o ar-condicionado no máximo, do frio. Era um jeito que o cara estava todo... Eu vou lá, Não, era isso que eu queria só esclarecer. O problema ser consciente, se é o problema de você amortecer o processo as emocional. Emoções de bicho. Do próprio reptiliano. Isso que nós temos que fazer. Eu pensava assim, estou com gelo, eu sentia assim, mudava o padrão energético todo. Uma mãe, por exemplo, às vezes, ela pode sentir muito bem as coisas, mas se ela tiver com muita emoção, ela não recebe nem
a influência benfazeja dos amparadores de função. Entendeu o que quer dizer? Entendi. Não, cada emoção. A emoção, ela trava, é um travão. Tem que ir com calma. Eu percebi a diferença. Valeu, obrigada. Ali na principiologia, o último, o senhor coloca o princípio da desvinculação imediata após agressão física, né? Nesse caso das mulheres agredidas, né, elas demoram... Não, isso aí é aquele princípio que eu tenho sobre o processo de duas pessoas, um homem e uma mulher, etc., que vivem juntos, seja casado ou não, qualquer coisa. Na hora que tem uma agressão física, tipo um tapa na cara, deve se separar o mais depressa possível. Isso é terminal, a meu ver. O povo pode falar assim, mas isso é um exagero, é um excesso, é extremista, é demais. Não é. O que eu já vi disso até assassinato. Tudo começou assim. Eu avisei tudo. No fim, o cara matou a mulher. As mulheres têm muita dificuldade para poder fazer essa desvinculação. Tem, porque são bobas, né? Nesse caso, que é sempre ainda melhorar aquilo. Agora, muita coisa por orgulho. É o orgulho da afetividade. Tem muita mulher assim. Tem mulher que não quer que as amigas dela, 3 amigas que ela tem há muito tempo, vejam que o casamento dela é um fracasso. Então, pior matar burro Se da não mulher é a tiver vaidade. cuidado, eu já vi gente que falava em suicidar por causa disso. Eu não quero que o meu... Eu faço tudo com meu marido que eu não quero mostrar que o meu casamento fracassou. Por quê? Porque na hora que ela foi casar, muita gente da família deu contra. Ela não queria voltar atrás. Então, veja, isso leva ao suicídio. A pressão social a loucura do da pessoa fica doida. A pressão social do casamento também, né? Muitas vezes a mulher não tem cabeça, entra naquela pressão social e depois não desvincular. Então, essas coisas todas a gente tem que ver com calma. Tem certas coisas que o povo acha que às vezes eu sou excessivo, extremista, radical. É a vovozinha. Isso chama-se experiência na vida. Esse negócio, por exemplo, o cara está aí e está com a droga, isso e aquilo. Aí chega e eu falo assim, não tem nada, porque tem uma síndrome de abstinência, tem isso, tem aquilo. Interne-se, é a melhor coisa que você faz. Quantos eu já vi que morreram? Eu tinha falado tudo. Falei para ele, para a família, para a mulher, para o filho, todo mundo. O cara acabou se matando, de algum modo. Ou com a droga, ou de outro modo, tal. Se ele tivesse internado, teria uma chance. Então veja, o povo acha que isso é extremismo. Sempre a pessoa acha que o câncer não vai dar com ele, é só no vizinho. Então eles não admitem que o processo, aquele processo, seja igual aos outros. Não é. A reação humana é mais ou menos a mesma. Nós ainda temos muito bicho dentro da gente. Há muito animal aí dentro. E a dica que você poderia se dar para uma mulher dessas que teve alguma agressão, mas ainda continua presa com aquele vínculo? Não, quando o negócio começa, se o cara está normal, a única coisa que tem, você tem que ver os atenuantes. Ele deu um tapa na pessoa, mas ele estava super bêbado. Ou às vezes nem foi tapa, ele estava caindo, bateu sem querer, às vezes com um objeto, uma coisa, tudo isso tem que ter. Agora não, ele está bem consciente, já tinha ameaçado antes, fez uma porção de trololó e trelelé e outras coisas mais, e chegou e deu um tapa na mulher, ela deve deixar esse cara o mais depressa possível, cair fora. Que amanhã vai ser pior. É um risco. Agora veja, no Brasil, no exterior, nos Estados Unidos, todo lado é assim. Esses filmes, tudo eles mostram isso. A mulher chega lá de olho roxo. Quando isso acontecia lá em Uberaba, eu perguntava assim, quantos olhos roxos você já teve na sua vida? Olhos roxos você já teve na sua vida? Quase sempre era um monte. Era a coisa mais difícil que tinha. Agora veja, por que a pessoa não deixava? Muitos desses casos não deixavam. Eu mesmo achava que não podia, pelo seguinte, os filhos. O homem criou a mulher de uma tal maneira que ela não tinha recurso pessoal para nada. Tudo dependia dele. Então, ele virou um cérebro, quer dizer, um carrasco familiar. Esse, então, eu tinha que explicar para a mulher. E, quando o negócio piorava, eu mandava chamar o cara para falar na frente dela. Mas mesmo nesse caso, professor Walton, seria o caso de separar de uma vez, mesmo com os filhos, porque pode até pegar os filhos. Caso. Agora, deu tapa, é hora de pensar no assunto. Agora, vamos examinar o que é. Eu estou falando tapa. Tapa é o mínimo. Quase sempre a pessoa não fica só no tapa. Olha bem o olho roxo. A mulher fala, não, eu caí, eu escorreguei.
Não, isso foi na cozinha. Bati no fogão, bati na pia. Conversa. Agora, gente, eu atingia muita gente todo dia, né? A minha triagem era 95 pessoas todo dia. Anos. Vocês pensarem, de interior. Veja bem o nível. Eu tinha gente desde o exterior, super granfino, abonado, milionário, até gente que não tinha nada, analfabeto, de pé no chão. Não tinha nem sandália, a gente tinha que arranjar sandália. Uma das coisas que eu dava lá em Uberaba, às vezes é a sandália, comida, pagar aluguel, plantar cenoura. Tudo isso eram coisas que não é coisa de consultório, né? Não é um processo médico. Professor. Eu tinha que ser nutricionista, tinha que ser, a pior, não era nutricionista, era ser veterinário. Cada das crianças. Eu não tinha gente recusável de outro jeito. O choro era grande demais. Você ficava com pena. Era um tal de mexer com isso. E outra coisa, eu arranjava outras pessoas para me ajudar, né? Eu tinha outros médicos, tinha outros veterinários, tinha nutricionista, tinha gente para melhorar a voz da pessoa. Chegava uma moça linda, cheia de vida, e ela querendo casar lá com o cara. E entrar numa família de um nível superior lá com o negócio. Fala assim, ó, essa sua voz não ajuda. Você tem que dar um jeito da gente melhorar isso aí. Vamos estudar esse negócio para você ficar convenientemente, porque senão como é que fica? Você vai falar com esse negócio todo anasalado, esquisito aí, parecendo ave, né? Que tá... Vai que dá. Tudo isso a gente fazer. Não, está para rachado e mais alguma coisa. Professor, aqui. Você fala algumas coisas aí sobre o australino, né? Mas um pouco sobre o australino. Sim. O pouco que se sabe sobre ele, como é que é o convívio social? Você disse que ele trabalha com política, como é que são as amizades e o círculo dele? Ele trabalha com política, mas ele aparecia para mim, quando eu tinha mais contato com ele, como se fosse uma pessoa que trabalhava na zona rural. Outra coisa, ele era queimado de sol. Que é uma coisa que não é muito comum assim na Argentina. Como? Não é muito comum. O cara queimado de sol, peito aberto, etc. Eu vi várias vezes tomando sol, só de calça, com o peito de fora. É um cara forte, esse da Argentina. Agora, é na província de Córdoba que ele mora, a história toda. Agora, lá eu sei que é uma zona rural. Entendeu? Agora, ele tem possibilidade de ajudar os processos mesmo. Aquele negócio que uma vez teve um problema entre a Argentina com o Chile, e o Papa entrou, aquilo é influência dele. Quer dizer, ele tem influência nisso. Já várias vezes ele fez intervenção nisso aí para baixo. É tanto que eu sempre, de vez em quando, vejo as coisas bravas. E eu vejo gente dele nessa questão de Mercosul, esses troços tudo de sul que fala, de Cone Sul, tudo é dentro. É a área dele, tem gente dele. Ele parece uma pessoa bem prática, objetiva, clara, mas mexe com o processo político, grande. Tá? Agora, coitado, é duro, né? Você veja, eu fico pensando nas coisas. Por que é que eu sei da existência da Australina há tantos anos? E no Brasil não tem nenhum que dirija assim direto da história, a não ser a monja comigo, aquelas coisas. Você está entendendo? Quer dizer, a Argentina precisa de mais assistência do que o Brasil. Eu acho isso impressionante. Mas veja, é mesmo. Você for olhar, o próprio Chile, o Chile, gente, é um grande país, com as coisas todas, ainda está muito bem. É sempre problemático. Agora, ó, eles estão com problema lá de novo. Hoje mesmo eu estava conversando lá com o Sócio do Djalma, eu estava falando um negócio. Ele já conhece bem. Hein? Pois é, da Opus Dei, pensa bem. Como é que fica? Agora você já pensou se o Alckmin entrasse aí, teria também isso aqui no Brasil. Agora você já pensou os dois se juntando? Como é que a Igreja Católica, daqui a pouco, ia ter crucifixo na rua, nos carros, na entrada das casas, nós estamos perdidos. Essa presidenta do Chile é da Opus Dei, essa... O cara que foi eleito agora. Que
foi leal, que foi ele é do Opus Dei. O que o professor tem a dizer da radiestesia? Moro na área rural em Valinhos, São Paulo. Sempre que precisamos procurar água para perfurar um poço, utilizamos esse método. São poucas raras as pessoas que conseguem aplicar. Meu pai consegue aplicar o método com um pedaço de gado de água, que, por exemplo, consigo aplicar em 2 segmentos de fio de cobre e sempre dá muito certo. Onde aplicamos a radiestesia, encontramos água para a perfuração do poço aqui do sítio. Não sei explicar o que acontece, se esse nome é o correto mesmo. Poderia, se possível, falar sobre o assunto? O nome hoje é radiônica, não é radiestesia mais, é radiônica. Essas coisas funcionam. Mas olha, tem pessoa que não precisa nem de galho e nem também de fio de cobre. Ela chega e só sensibiliza o lugar que ela já sabe se tem ou não. E às vezes vê até outras coisas. Não é só o processo de água. Uma outra coisa, o seu sítio às vezes ele tem um lençol freático, tudo quanto é lado, é a coisa mais fácil. Qualquer lugar que você chegar vai dar certo. Com açúcar até eu. Você está entendendo? Isso tudo tem que ver. Como é que é o lençol freático dele lá da área? Isso precisa de ver. Para você ver uma água de alta potência aqui nessa área, não adianta nada a radiestesia. Nós estamos em cima do Aquif Guarani. Se pensar um pouco mais, aparece água por tudo quanto é lado. Entende? Como diz o cara, um pé de água. Em vez de brotar água, é um pé. O pé, onde brota a água. Além da passividade parapsíquica, há algum foco mental específico para aperfeiçoar a psicofonia com o amparador da tenebra após a prática? É conveniente focar o laringe chakra? O senhor conhece ou já ouviu falar de uma comunex chamada diamante ou diamantina? Essa comunex eu não conheço. Agora, sobre o processo da passividade parapsíquica, é mexer com as energias e melhorar o foco mental. Esse aqui é o caminho. O mais é secundário. Deixe que ele vai saber qual é o chakra que deve ser mexido. De que forma o tipo de advocacia pode ser atenuante no caso da defesa de traficantes ou outros criminosos igualmente nocivos, assim, aparentemente recuperáveis? Não, é importante e o advogado sempre tem que existir. Agora, se ele vê a intenção dele, o que ele está fazendo e como é que fica isso? Pelos resultados, a gente vê se ele é bem assistido, se o cara é bom. Pelos resultados que ele tem da advocacia do escritório dele. Depois que comecei a aprender sobre espiritualidade, percebi que fui mudando meus interesses. E os meus amigos foram ficando desinteressantes, pois eu não sintonizava mais com o modo de pensar deles. O que fazer? É muito triste isso. Olha, isso faz parte do serviço, mostra que você amadureceu, que você está saindo do seu passado cheio de sombras e vindo para a luz de um sol maior. É isso? De modo que o processo isso aí faz parte do serviço. É muito triste, mas veja, é uma bênção, é uma alegria para você, porque você está crescendo. Agora, abençoa todo mundo. Se você for pensar na tristeza, que tem gente que é empedernida na terra, está danado. Você nunca vai ficar alegre, porque é o que tem mais. O que tem gente, vamos dizer, teimosa no erro, não está nem no gibi e nem o Freud explica. O negócio supera, o gibi supera o Freud. Como posso iniciar a minha autopesquisa? Não sei nem por onde começar. Quer falar aí alguma coisa para nós? Seria bom. E aí é a Apex. Autopesquisa referente à intraconsciencialidade da pessoa. O interessante é a conscienciometria. Hoje tem inclusive uma instituição que é a Conscius, e tem um instrumento que é o conscienciograma. Agora, para a pessoa fazer um balanço da vida dela, a gente tem aí a Apex, que ajuda a pessoa também a se conhecer a partir dos fatos, eventos e situações que ocorrem ou que ocorreram na vida dela. Então a gente também ela pode acessar o nosso site, que é o www.apexinternacional.org. Estive em Foz durante um mês, só pude ir poucas vezes à tertúlia e a outras atividades da conscienciologia. Estive realizando um trabalho pessoal com grupos e indivíduos, o que me absorveu um tempo. O objetivo dessa iniciativa é no sentido de estabelecer uma ponte do meu trabalho no Brasil e na Europa, e dessa forma ser uma retomadora de tarefa. A questão: mal faço esse movimento e me surpreendo com um comentário depreciativo sobre mim, as pessoas atendidas em consulta. Tal fato é para eu desistir
conversar com as pessoas da instituição para esclarecimento. O trabalho realizado foi intenso, baratosfera pura. A primeira coisa que você tem é que conversar, não pode desistir por causa disso, senão como é que é? Onde é que fica a sua assistência? Outra coisa, nós na hora que vamos fazer assistência, se não tem nada contra, a gente tem que ver, que às vezes nós não estamos fazendo assistência nenhuma, isso é balela, conversa. De modo que se tem o revertério, o contravapor, é porque tem valor, tem alguma coisa, isso é positivo. O que eu estou vendo aí é positividade nisso, não estou vendo nada de coisa negativa. Vamos ver isso com calma. É por aí, vamos trabalhar. Confio em você, como sempre. Há muitos anos que eu faço isso. E eu não me decepcionei. Paulo, ontem você tinha falado lá do Grey People. Esse povo aí tem a ver com o fanatismo religioso de origem inglesa, daqueles fugir. Aliás, não, tem não. Tem mais mesmo com a baratosfera. Grey People é gente séria. Mas você falou que eles quadrilha séria. É tanto que quando eu comecei a descobrir o negócio do Grey People lá, na parte oeste lá dos Estados Unidos, aquela parte deles, eu logo quis encaixar as coisas com a Reodex. Assim, isso aqui é um dos lugares que eles têm que trabalhar em primeiro lugar. Lá afeta um monte de gente. O Grey People geralmente pega toda a escória dos jogadores de Vegas, os que morrem depois. Agora, eles chupam energia lá de tudo quanto é jeito. Você tinha falado que eles têm alguma origem da Inglaterra, não? É da Inglaterra, o Grey People é de lá. Mas não tem nada de religioso, porque os Estados Unidos foram colonizados por... O negócio é Grey People, não é religião, é Comunex Baratosférica Europeia. É lá que eles nasceram, é aquilo que propagou. Como os ingleses foram para os Estados Unidos, seguiram junto. Agora você chegou a ter... Agora, o melhor da história é que gente depois, com o tempo, falou no Grey People. Eles também viram, não foi só eu. Você teve contato com esse povo, assim, de interlocução, tudo? Outra coisa, eu fui infiltrado, entrei na história para ver, porque eu queria ver as, vamos dizer, as possíveis extrafísicas. O negócio está parecendo possível. Agora, os amparadores não deixaram que eu visse, eu estava volitando em cima do lugar, fora do povo, com muita lucidez. Quando eu vi aquele povo, parecia porco. Então eu queria ver o que é. Quando eu cheguei perto, eu vi que era lá. Agora, tudo é o povo que eles tratam. É verdadeiros currais com essas consciências. Hoje eu não sei como é que está, porque houve a urbanização, eles começaram a trabalhar, não sei. Mas você teve contato físico e também projetado, as duas coisas? Não, eu tive projetado. Depois eu fui ao ambiente para localizar mais ou menos onde é que era. Agora, isso depois. Houve uma série de circunstâncias que me chamaram para fazer assistência na área. Desde a Califórnia até chegar nas coisas depois do deserto, Riverdale, Arizona, esse lugar todo, Nevada, todo lado eu fui. E que você falou que a baratrosfera ali coincidia com a parte física ali, né? Era mesmo... Eles levaram a Comunex, que é o deserto, tudo aberto, não tem ninguém. Eles dominam tudo. Agora, com isso, qualquer um que chega lá já vê logo, pelo jeito que é, mesmo extrafisicamente. O negócio não é fácil. Mas é o verdadeiro campo de concentração extrafísica na Terra. Eles viviam extrafisicamente como porcos, mas também intrafisicamente? Não, eles viviam os prisioneiros dele, porque os outros não. Não. Eles são todos de roupa, tudo arrumado, são uniformizados. Mas fisicamente e extrafisicamente? Extrafisicamente, não, é só extrafisicamente. Esquece que não tem nada físico lá. Físico é só o ambiente, onde eles estão. Agora, ali, geralmente não vai muita gente. Ao meio de um deserto lá, que é deserto. Existe o deserto que é habitado, existe o deserto que não é habitado. Esse trecho que eu estou falando é tudo deserto que não é habitado. Não tem nada de físico, é tudo desabitado. É inabitável. O negócio não é fácil. Grey People não é fácil, eles são perigosos. Devido ao domínio do ambiente, eles fizeram o holopensene só deles. Muito técnico. Professor, essas consciências vampirizadas, que no caso eles são carentes energeticamente, são concenaires,
não seria mais fácil para eles extraírem energias se eles ficarem em um local onde tem um grande número de consciências? Não. Você esqueceu de uma coisa que eu estou falando. Eles estão lá sim porque eles colocam as consciências como prisioneiras deles. Eles fazem aquilo que querem. Muita gente faz isso. Aqui no Brasil mesmo tem. Uma vez eu mesmo saí com o André Luiz, nós vimos um cara que era um mega assediador, que tinha cerca de 40 consciências, tudo dançando dentro de um processo de música, tudo certo. Mais tarde eu descobri que a música era do Sensei, Sansão, o compositor. Tudo isso eu vi. Minha vida. Então o negócio é muito mais sério que a gente pensa. Eles não dão ponto sem nó. Vocês estão fazendo isso porque tem vantagem, tem recurso. Nós não faríamos. Professor, qual seria o critério na definição dos estrangeirismos, na escolha dos termos? Eu vi que tem bad friend, sick friendship. Não seria mais paralelos usar bad friendship and sick friendship? Anota aí o que eu estou falando, que meio dos Estados Unidos o cara está sabendo tudo aí, vamos ver as novidades, às vezes está na moda. Agora, sick friendship também está certo, necessário. A gente pode pôr mais, escuta aí o que eu estou falando, anota para nós, vamos ver. Por favor, aprofundar em tecnologia as técnicas para diplomática aplicada. Eu já falei isso aqui. Para quem que eu falei? Como é que foi? Você quer explicar alguma coisa? As técnicas para diplomática aplicada a separações interconscienciais. O que se tinha falado, que eu perguntei dessas técnicas paradiplomáticas em relação também à amizade evitável. E você falou que tem que existir uma diplomacia também em relação a essas amizades, mas que muitas vezes você deixa de ter interlocução, mas pode ter até um tipo de assistência energética, no caso que você tinha falado. E essa paradiplomacia, em geral, em relação a essa interlocução, né? Mas o que eu entendi foi isso. Tá certo. Eu acho que com isso aí vai esclarecer. Quem está perguntando é o Luiz, Buenos Aires. Ele está temporariamente em Buenos Aires. Agora, gente, na perfilologia, vocês viram aí os seus amigos, a realidade que tem dos seus amigos? Alcoólatra, alienado, amoral, contrabandista, doutrinador, falastrão, fanático, heterassediador, lobista, ludopata, mafioso, narcotraficante, prostituta, racista, risco maníaco, sanguessuga, sexólico, terrorista, toxicômano e vendedor de armas. O que vocês acham? As nossas amizades todas estão aqui. Nossa amizade, aquele negócio que a gente chama nossa amizade. Está todo mundo aqui. Sanguessuga, ele está no sentido figurado, né? O que seria mais um sanguessuga? Assim? Vampiro, né? Para não colocar a palavra vampiro, eu coloquei sanguessuga. Mas é um vampiro energético. Quando você fala vampiro, eles pensam que é só porque está extraindo a energia da pessoa, mas não. O sanguessuga pode ser o estroina. Ele fica extraindo o seu dinheiro, o seu capital, é explorador, atravessador. Isso que também então esse é o sanguessuga mais sério. No sentido amplo figurado. O nome técnico é estroina, no caso. Seria isso. Agora, tem vários nomes para estroina. Por exemplo, uma pessoa que faz chantagem. É estroina desse jeito. É o sanguessuga. É uma série disso aí, vale a pena pensar. Aqui eu coloquei alguma coisa, né? 20, para a pessoa escolher. Vai olhar lá que o dicionário do Sacone tem muito mais do que isso. Ô Valdo, você falou aí do Grey People e do como eles aprisionam as pessoas através da música do Sansens e outras. Poderia aprofundar esse aspecto lá, como a música atua hipnotizando as pessoas? A primeira coisa é o seguinte, a música do Sansens, ele já existia aquela música na baratosfera, antes do Sansens fazer a música. Ele fez porque ele captou aquilo.
Isso foi a minha experiência que eu estudei. Isso é da década de 50, para você ter uma ideia, que eu vi. Mas como a gente vai identificar, por exemplo, uma música que é hipnótica, essa que fica na cabeça da gente não quer sair? Não, é só você, não, é pelo jeito da música. Agora, ó, vê as músicas do Sensei, se você tem infraestrutura, por exemplo, competência. Os próprios Veja Beatles, as músicas deles que você vai, não precisa perguntar. Tem as músicas do Beatles, Ticket to Ride, dos Beatles, é uma música que fica às vezes na cabeça da pessoa e pode ter. Isso aí é outra coisa. Faz a música na cabeça da pessoa é outra coisa. Isso a própria neurociência hoje está estudando essas coisas e tal. Pega aí, mente sério, que às vezes estou falando essas coisas. Carmina Burana, o que você acha dela? Eu não tenho muita experiência das coisas. Não, a música, Carmina Burana. Pois é, eu vi os troços, mas não tenho experiência. Conheço. Ela geralmente está associada à questão de tragédia, quando passa assim, eles... Não, mas isso as se você imagens... olhar, tudo quanto é música portuguesa fala nisso. Bolero de Ravel. É um choro danado. Não, mas essa é... A música portuguesa. Uma boa parte dela é um choro, uma depois da outra. Assim. Quando você pensa que melhorou, vem uma coisa pior ali, né? Na própria música. Valdo, o Bolero de Ravel. Mas isso é coisa folclórica. Agora, por exemplo, esses outros não. Eles já usam com aquela má intenção. O objetivo é mesmo de domínio, de possessão. Não é fácil. Valdo, o Bolero de Ravel tem esse efeito também de aprisionar a consciência? Não, o bolero é mais um processo de sexo. Ele mostra o ato sexual, né? Aquele negócio que vai e volta, isso é ato sexual. Bolero foi feito para isso. Um processo fundo musical da relação sexual. Valdo. Onde você estava falando da abertura, quando dá a mudança e que aí vai abrir para Max Proex da pessoa, por exemplo, a gente, se perder essa abertura, a pessoa identifica, porque ela perdeu justamente porque ela não sabia que era abertura. Ela identifica depois. Mas essas coisas não são assim. Aquilo vem uma primeira vez, se a pessoa não conseguir, às vezes, uma segunda. Aquilo que é da mão dela, vem para a mão dela. Agora, o problema é a hora que ela refuga, que ela não admite, que ela não quer saber. Porque tem pessoas, às vezes, que ela é a priorista, é a priorota, não quer saber da história. Então, essa que refuga a oportunidade, a chance, a opção que teve melhor. As coisas existem. Entende? Mas agora, o problema é ver. Por que é que tem retomador de tarefa? Por causa disso. Às vezes tem uma outra chance. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte: quanto mais tempo demora, piores serão as chances. Elas vão diminuir no valor. A importância, vamos dizer assim, a eficácia. As oportunidades aparecem. Agora, o que eu já vi também através de muitas décadas é que a perda maior é, como eu disse ontem, é a perda das companhias evolutivas. Essas que são as que criam mais problemas, que dá mais furo, e cria mais condições negativas. É a perda de companhias. Por quê? E elas são as mais sensíveis, pelo seguinte: a pessoa não atendeu, a companhia foi para outro lugar, mudou o destino, está fazendo outras coisas, ela não vai mudar mais. Entendeu? Porque era a pessoa que tinha que tomar conta daquilo, a liderança era dela. Não é o segundo, o terceiro ou o quarto escalão que vai tomar conta disso. Vocês estão entendendo? Para o líder ou a líder, aquele quarto escalão tem uma importância danada. Agora, para o quarto escalão em si, não, aquilo não tem tanto valor. Perante a condição grande, que ele está desunido, está sozinho. Entende? É aquele caso do cara, a charge. O cara segura uma televisão com essa mão e fica com a tomada da televisão aqui na mão. E no meio está a cidade toda, desapareceu, e ele está procurando um lugar para ver o programa de televisão, sendo que já não tem mais nada, nem a emissora, nada. Onde é que ele vai colocar o plug? Tem muita gente assim. Então, esses que estão com a televisão na mão, do lado esquerdo,
e o plug na direita e o fio passando na frente dele, esse já deve ter jogado todas as oportunidades no buraco. Agora, é terrível você pensar essa melex, a melancolia, a tristeza de uma condição dessa. O cara está lá no meio, tudo ali destruído, aquele negócio todo, e ele está querendo ver o programa, às vezes, preferido dele. A televisão, onde é que tem? Agora não tem mais nada. Acabou tudo. A bomba atômica acabou com tudo. Como é que fica? Entendeu? Eu às vezes falava isso até no curso avançado nosso lá, eu de vez em quando tinha que explicar essa situação. Essa charge eu nunca pude esquecer. Ela foi usada no mundo inteiro. Depois da bomba o cara está lá. A hora que fizeram a televisão. Você entendeu, né? O caso da bomba e da televisão, né? E do plug, a tomada. Ele quer a tomada. Quer a tomada. Aí eu falei com um cara sobre isso, falei assim, não, tem uma tomada, enfia no nariz. O cara é burro demais. Terrível, né? Nariz de porco, como eles chamam, né? Isso que é a tomada da televisão. É o nariz de porco, chama. Então vamos pensar nisso. Porque geralmente a tomada são os dois, né? O negativo e o positivo, então é justamente a gente. Até que ponto que as coanas, quer dizer, dentro das narículas, nós temos tomada. Tomada de quê? Agora, ó, essas tomadas são importantíssimas na hora que a pessoa está na UTI. Só perguntar para qualquer médico que ele sabe que o negócio é importantíssimo. Olha no cinema como é que vem o fio de um lado do outro, que negócio todo. Deixa eu te fazer outra pergunta. Quando você estava falando com o Locho logo no início aí do debate, tá? Aí você deu um exemplo. Vamos supor que tem uma pessoa aqui e outra está debatendo com você aí, o assediador de um pega o outro que está ali. Qual é a responsabilidade desse quanto a esse fato? Depende do caso, o que é. Quando está assim, se pega um, se pega outro, porque está todo mundo no mesmo saco. Figuras do mesmo naipe. E é o que faz? Aborta o debate? Não, depende o que é. Precisa esclarecer. Todo debate não é para abortar. Vamos esclarecer, pelo menos dar um posicionamento. Se não foi aceito, você deixa para lá. Mas não pode sair sem dar um posicionamento, né? Eu nunca saí de debate nenhum sem dar um posicionamento. De vez em quando eu falo assim, ó, é bom colocar aí na ata que eu fui voto vencido. Pelo menos fica. Marcamos. Entendi. Agora, geralmente, quando fala isso, que ninguém falou, só uma pessoa falou, é porque às vezes quem está errado é a pessoa, porque não houve consenso. É preciso ter cuidado com isso também. Mas às vezes não, a pessoa está lá anotando tudo, fala assim, ó, marca aí a data, o local e o meu voto vencido, por favor. Aí vem 2 ou 3, o meu também. Às vezes é importante, né? A gente clarear o assunto, mais claro. Quem é que está aí? Tem mais alguém aí? Não? Tem mais ninguém? Então vamos agora examinar a taxologia, que vocês não falaram nada. Só falar de um aqui, né? Agora aqui, amizade colorida, descompromisso declarado, promiscuidade sexual. Durante muito tempo no Brasil, eles exaltaram muito esse negócio de amizade colorida. Agora, geralmente eles falavam amizade colorida quando um era moreno e o outro era louro, não é isso? Amizade controladora, as manipulações autoconscientes, os subterfúgios emocionais. Amizade corruptora, a malintencionalidade crassa, a interassedialidade explícita, a interassedialidade explícita. Amizade falsa, a bajulação escancarada, o bifrontilo desavergonhado. Amizade intrusiva, o desrespeito recorrente, a sinceridade agressiva. Essa amizade intrusiva das que é o pior que tem, essa história. Amizade nociva, a competitividade destrutiva, a satisfação malévola. Aí o Schadenfreude. Amizade ociosa, a interlocução inútil, a fofocagem cronicificada. Amizade perigosa,
o risco, a alta insegurança, os caprichos ilegais e violentos, amizade permissiva, os erros reincidentes, as autocorrupções crassas, amizade possessiva, o ciúme desenfreado, a vampirização voluntária, amizade venenosa, a hostilidade generalizada, o rancor vingativo. Tem uma delas aqui, ó, que é terrível, é essa amizade perigosa. Essa é uma das coisas mais comuns na Trifron. A amizade perigosa, o risco, a alta insegurança, os caprichos ilegais e violentos. Está no contrabando. Aqui é o contrabando de arma, de droga e a lavagem de dinheiro. São três coisas que mexem nisso aqui. Essa amizade perigosa, Foz do Iguaçu, a Trifron, no ambiente nosso, a gente encontra gente aí todo dia que foi vítima de alguma coisa nesse sentido. Vale a pena pensar nisso. É isso? Vocês entenderam, né, até aqui a situação? Agora, isso são 11 categorias de amizade merecedoras de estudos acurados a fim de serem evitadas. Olha só que tem muitos matizes, muitas cores, essas amizades aqui. E outra coisa, vocês vão olhar os fatos. Observa bem os fatos. Eu coloquei 2 observações em cada um dos itens, de propósito. São 11 itens. Tem 2 observações cada um. A amizade venenosa, a hostilidade generalizada e o rancor vingativo. Agora, observe que muitos de vocês já foram vítimas disso aqui. Agora, que tal você pegar essa listagem e colocar, não, aconteceu isso aqui naquela ocasião, aconteceu isso. E ver com vocês aprenderem mais rápido. E assim, vocês vão ver o que a gente quer dizer com amizade evitável. Através daquela que você sofreu, você vai ver como é que foi. Pelo o tipo dessa amizade negativa, você vai lembrar o que é que você já passou. Por exemplo, amizade controladora. A maioria das mulheres tiveram isso. E o pior, tiveram isso com mulher e com homem. Observe. Estou falando uma só para pensar aqui nós. Agora, é bom anotar isso. Eu aqui não posso fazer uma coisa dessa, eu tinha que deixar só assim mesmo, uma enumeração vertical para o povo entender mesmo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 45 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 26 perguntas online, 45 votos presenciais e 13 votos online. Hoje teremos o recado da Thelma, curso acoplamentário, e o Igor, curso do IPC. Boa tarde a todos. Estamos convidando para o curso acoplamentário desse mês, que acontece nesse final de semana, depois de amanhã, de sexta a domingo, aqui no CAEC, com a temática conviviologia. Bem coerente aí com a temática de hoje, né, da tertúlia. Os EPICOM serão o professor Frederico Gannen e professor Alexander Steiner. Informações na recepção do CAEC, no telefone 45 3525 2652. Importante frisar que esse curso ele não tem pré-requisito, ele é aberto para todas as pessoas interessadas no desenvolvimento parapsíquico. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o Programa de Desenvolvimento Parapsíquico do Instituto, é o PDP. O PDP é um curso de 6 módulos de desenvolvimento parapsíquico, todos os 6 módulos em imersão, e os objetivos são desmistificar e desreprimir o parapsiquismo, ampliar as parapercepções, favorecendo o contato com os amparadores, desenvolver a autoconfiança na autodefesa e a sustentabilidade energética, fornecer subsídios para o desenvolvimento da TENEPS. Então são 6 módulos. O primeiro módulo é só sobre estado vibracional, o segundo módulo autodefesa energética, o terceiro psicometria, o quarto clarividência, o quinto módulo técnicas energéticas assistenciais e o sexto módulo sobre exoprojeção.
O pré-requisito para participar do PDP é já ter feito o SCP-2. Então, aquelas pessoas que estão querendo investir aí no parapsiquismo, nós convidamos. O primeiro módulo vai se iniciar nos dias 19 e 20 de junho, todos eles serão no discernimento, e as informações podem ser obtidas aí para inscrição nos telefones 45 30 28 0282 e 45 21 02 1448. Obrigado. Para amanhã foi eleito com 14 votos o verbete Autovivência das Prioridades, especialidade Autopriorologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.